Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Estas são palavras de Jesus Cristo, o grande libertador. Na cidade de Eugenópolis, no estado de Minas Gerais, o Senhor Jesus realizou uma obra de libertação extraordinária. Ali vivia uma família tradicional mineira que foi acometida de um choque tremendo, porque uma das filhas daquela família começou um romance com um rapaz feiticeiro e o namoro não deu certo. E depois de algum tempo, aquele moço fez uma obra de feitiçaria contra aquela jovem. Da noite para o dia, a moça ficou totalmente louca. Uma legião de demônios tomou conta do corpo daquela jovem. Ela foi obrigada a deixar o emprego, deixou de alimentar-se e o estado da moça piorava dia após dia. O pai, desesperado, sem saber o que fazer, a levou ao Rio de Janeiro e ela foi internada no hospício em Engenho de Dentro, na cidade do Rio. Ali ela passou por um tratamento terrível, recebeu choques elétricos, consultou analistas, psiquiatras, debaixo de drogas fortíssimas, e a situação daquela jovem piorava dia após dia. A família encontrava-se em desespero, buscou recurso em todo lugar e não encontrou nenhuma solução para a sua filha. 3 anos no hospício, como um verdadeiro animal. Após todo este tempo, o pai daquela jovem faleceu. E a mãe então veio ao Rio de Janeiro e, sem saber o que fazer, levou a moça de volta a Eugenópolis. Lá na cidade, a mãe procurou outros recursos, mas de nada adiantava. Finalmente, numa solução final, ela mandou construir uma jaula no fundo da fazenda e a moça foi ali aprisionada. Que situação terrível! Uma jovem com seus 21 anos de idade, presa como um animal dentro de uma jaula. Nesse mesmo tempo, no Rio de Janeiro, um pastor orava a Deus e ele recebeu uma ordem do Senhor: meu servo, levanta-te e vai até a cidade de Eugenópolis, porque eu tenho uma grande obra a realizar. O pastor disse: Senhor, o que farei em Eugenópolis? Meu servo, vá até lá e eu te revelarei o que é preciso fazer. Ao chegar em Eugenópolis, juntamente com uma serva de Deus, o pastor então disse: Senhor, eu estou aqui, o que farei? E começou então a conversar com o povo, e o povo disse: pastor, existe uma moça em nossa cidade que está completamente louca. Faz 6 anos que ela não conhece ninguém. Antes era nossa amiga, conhecia todo mundo. Foi para o Rio de Janeiro, ficou no hospital durante 3 anos e agora veio para nossa cidade e está presa em uma jaula há 3 anos. Então o pastor entendeu pelo Espírito de Deus que aquela seria a obra que Deus haveria de realizar. Ele disse para o povo: eu quero que vocês me levem até a casa desta jovem. O povo da cidade se reuniu, aproximadamente 3.000 pessoas, e conduziu o pastor num cortejo, numa parada, numa procissão até a fazenda. Ao chegar diante da mãe daquela moça, o pastor disse: minha senhora, eu vim falar com a sua filha. Ela disse: quem é o senhor? Minha filha não fala com ninguém. Faz 6 anos que ela não me conhece, que não conhece os irmãos e as irmãs. Quem é o senhor? O pastor disse: eu sou um servo de Deus. E a mãe da jovem perguntou: quem foi que o enviou aqui? Foi por acaso o governo, o INPS? Foram os feiticeiros? Foram os médicos? O pastor disse: foi Jeová, o Deus da glória, de quem eu sou servo, e eu desejo falar com a sua filha. A mãe, emocionada, começou a chorar e conduziu o pastor para o fundo da fazenda. Quando eles estavam se aproximando, já o cheiro terrível vinha da jaula. Aquela moça numa situação terrível, magra, os cabelos crescidos,
as unhas sujas, um cheiro horrível no corpo, o vestido rasgado, como um animal preso naquela jaula. A família colocava comida por debaixo da porta. 6 cadeados ali estavam, e aquela jovem numa situação tremenda. O pastor olhou para a mãe e disse: minha senhora, abre a porta. Abre a porta. Ele disse: eu não posso. A minha filha é muito violenta. Ela poderá agarrar uma pessoa, poderá ferir uma criança. O pastor disse: não tenha medo. Abre a porta em nome de Jesus Cristo de Nazaré. A mãe daquela moça disse: eu não posso, eu não tenho coragem. Então um parente foi chamado, e aquele senhor abriu o primeiro cadeado, o segundo, o terceiro, até que finalmente o 6º e último cadeado foi aberto. Aquela jovem possuída pelos demônios estava em um canto da jaula, com os olhos esbugalhados, com as mãos encrespadas, preparada num bote para agarrar na garganta do pastor e matar o servo de Deus. Naquele instante, quando a porta da jaula foi aberta, os demônios tomaram aquela moça e ela saiu voando literalmente com as mãos abertas para agarrar na garganta do pastor e o matar. O pastor, de frente à porta da jaula, levantou a mão direita. O povo olhava, todo mundo numa expectativa tremenda, e o pastor disse: legião de demônios, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Foi um milagre tremendo. O corpo daquela moça chocou-se contra uma parede invisível. Ela foi ao chão. O pastor aproximou-se, expulsou todos os demônios, e a moça, chorando, começou a dizer: mamãe, mamãe, eu quero mamãe, aonde está minha mãe? Naquele instante, a mãe, ouvindo a voz da filha que chamava por ela, após 6 anos, ela chorando, não quis saber se a filha estava suja, se o vestido estava rasgado, se ela estava magra e feia. Mas a mãe, correndo, abraçou-se com a filha, e as duas choravam e oravam e agradeciam a Deus pelo grande milagre realizado. O pastor então disse que levasse a moça para banhar-se. Ela banhou-se e depois o rosto estava mudado, saiu aquele aspecto feio, a glória de Deus brilhava, a luz do Espírito resplandecia no rosto daquela jovem. A graça de Deus estava naquela fazenda, a glória de Deus impregnou o lugar, e o povo começou a louvar a Deus. E a moça disse: eu estou com uma vontade de rezar. O pastor disse: minha filha, os crentes não rezam, vamos orar. E ensinou ela a orar. Ela disse: eu agora quero cantar, estou com uma vontade tremenda de cantar. O pastor disse: vamos cantar. Ela começou a louvar a Deus com a voz liberta e feliz. O evangelho foi pregado naquela tarde. Mais do que 100 almas aceitaram a Jesus Cristo como Salvador, e hoje esta jovem de Eugenópolis está liberta, salva e totalmente recuperada por Jesus Cristo, o grande libertador. Mas uma vez cumpriu-se a Bíblia: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O nosso Deus tem poder para nos salvar, nos curar, nos libertar e também suprir todas as nossas necessidades. Eu me lembro quando estava no campo missionário. Um determinado dia, minha esposa me chamou. Já fazia 4 meses que nós não recebíamos nenhuma ajuda do campo que nos enviou por causa do câmbio do dinheiro nos bancos. Nós estávamos preocupados e ela me disse: meu filho, terminou a comida. E eu disse: o que vamos fazer agora? O jeito é orar a Deus. Nós não tínhamos nenhum dinheiro.
Tínhamos a nossa filhinha com 4 meses de idade, nascida no campo das missões. Minha esposa me disse, só existe um pouco de leite para a Evelyn. Eu disse, vamos orar a Deus. Eu entrei no quarto e ela ficou na cozinha e nós buscamos a face do Senhor. E na cozinha, a minha esposa olhou para a janela. Estava nevando, toda a natureza estava branca. E ela disse, Senhor Jesus, nós viemos para o campo missionário como teus enviados. E agora, Senhor, será que vamos morrer aqui nesta terra, longe do Brasil, longe da igreja, longe da nossa família? Se tivermos que morrer, aceitaremos a tua vontade. Mas a nossa filhinha morrer de fome, Senhor, o que ela tem a ver com esta situação? E a minha esposa orou a Deus da seguinte forma: Senhor, manda que os corvos de Elias trabalhem novamente. Era exatamente 9:30 da manhã quando ela fez esta oração. Mais ou menos 10 quilômetros de distância, uma senhora judia estava se preparando para fazer o almoço, quando ela escutou uma voz, faz mais. E ela pegou a comida e a mesma voz disse para ela, põe mais comida, faz mais comida. E ela pensou consigo mesma, mas é somente eu e o meu esposo, e esta coisa está me dizendo para fazer mais comida. E ela fez bastante comida, e às 11:30 da manhã ela verificou que havia feito vários pratos e disse, eu acho que eu fiquei louca, eu penso que eu estou doida, porque sou eu e meu esposo, e agora o que eu vou fazer com tanta comida? O que eu vou fazer com este montão de comida? Vou ter que jogar fora. Mas naquele instante a mesma voz falou para ela, pegue esta comida, vá na casa número tal, na rua tal, e leve esta comida para os meus servos que estão orando a mim, que estão pedindo a mim pão. Aquela senhora judia assustada, sem entender nada o que estava acontecendo, foi até a nossa residência. Ao meio-dia, Deus chega na hora certa, na hora do almoço. Ela bateu na porta e eu disse para minha esposa, vê quem é que está batendo. Ao abrir a porta, a senhora judia, com os olhos assustados, tremendo e emocionada, disse, minha senhora, eu não sei o que está acontecendo. Às 9:30 da manhã eu estava na minha casa preparando para fazer o almoço, quando eu escutei uma voz audível dizendo para mim, faz mais. E eu colocava comida na panela e a voz dizia, põe mais, coloca mais, põe mais. E às 11:30 eu disse, eu acho que fiquei doida, vou ter que jogar esta comida fora. E a mesma voz me ordenou que trouxesse esta comida aqui. A senhora entende o que está acontecendo? Minha esposa disse, eu entendo sim, glória a Deus, pode mandar a comida. E nós tivemos comida para uma semana. Na outra semana o dinheiro chegou e Deus supriu a nossa necessidade. Fiel é o Senhor, que nos salva, que nos cura, que nos liberta e que supre todas as nossas necessidades. Davi disse, fui moço e hoje sou velho, e nunca vi o justo, nem a sua descendência, mendigar o pão. No Salmo 103, versículo 3, está escrito, é Ele, Jesus, quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tem poder para perdoar os nossos pecados. E Ele é também o Jeová Rafá, o Senhor que nos sara de todas as nossas enfermidades. Quando Jesus estava em Cafarnaum, Ele perdoou um homem dos seus pecados e o sarou das suas enfermidades. O poder do Senhor Jesus Cristo ainda é o mesmo. Hoje, Jesus ainda perdoa, Jesus ainda cura, porque Ele é o Filho de Deus. Foi exatamente isto que aconteceu na vida de uma distinta senhora que estava paralítica e também atormentada por espíritos imundos. Deus começou realizando a obra extraordinária na vida desta família,
quando o esposo desta senhora ouviu a pregação do Evangelho e aceitou a Jesus Cristo como Salvador. Ele era a pessoa principal na Igreja Católica. Ele ajudava o padre nas cerimônias do culto católico. Mas Jesus Cristo alcançou de maneira poderosa e extraordinária. Ele veio para a esposa e disse: minha filha, eu sou crente em Jesus Cristo Salvador. Eu pertenço a Jesus. Aquela senhora, olhando surpresa para ele, disse: quem é Jesus? O que Jesus pode fazer? Ela estava numa situação terrível. Os demônios, quando se apoderavam dela, ela pegava os filhos para bater, e enquanto ela não visse o sangue jorrar, ela não deixava de bater nos filhos. O apelido daquela senhora na cidade aonde ela residia era Cascavel. Os homens da cidade tinham medo dela. Ela brigava com 4, 5 homens e tinha vitória contra eles. E todo mundo tinha medo da Dona Dolores. O povo tinha medo de encontrar-se com ela na rua. As crianças fugiam dela quando ela se aproximava. O marido falou de Jesus para ela. Ela disse: mas o que Jesus pode fazer? Eu já fiz tudo para ser curada da paralisia. Eu já fiz tudo para mudar a minha personalidade, o meu caráter. O esposo disse: eu sou novo na igreja, não sei falar muito bem para você, mas vou convidar os crentes para vir aqui em casa e você poderá perguntar tudo para eles. Os crentes se dirigiram à residência daquela senhora e disseram: Dona Dolores, Jesus é o Salvador. Jesus tem poder para perdoar todos os pecados e também para curar de todas as enfermidades. Jesus pode fazer uma obra de transformação na vida da senhora. Ela disse: será que Jesus pode fazer alguma coisa? Os crentes disseram: certamente que sim. Aquela senhora, ela havia buscado todos os recursos para se libertar dos demônios e também da paralisia, mas tudo havia redundado em fracasso. Ela procurou então o feiticeiro, e o feiticeiro disse a ela que numa outra cidade, há 3 dias passados, um homem faleceu. Se ela conseguisse uma parte do corpo do homem, ela seria totalmente curada da paralisia. Ela fez uma viagem a esta outra cidade. À meia-noite, com mais 4 homens, invadiram o cemitério e foram na sepultura, tiraram o corpo daquele homem, e ela cortou 4 dedos da mão daquele homem, veio para casa, fez uma sopa e comeu a sopa e tomou a sopa para ser curada da paralisia. Outra ocasião, ela procurou uma mulher benzedeira, rezadeira, e a mulher disse para ela buscar uma garrafa com água, levar ao cemitério à meia-noite, colocar sobre determinada sepultura e invocar os demônios, porque a água se tornaria santa e depois deveria ela tomar água. Ela fez exatamente como a benzedeira ordenou, mas o estado piorava dia após dia. A paralisia ali seguia, acabando com o corpo da Dona Dolores. Mas naquela noite, quando ela ouviu a pregação do Evangelho, quando ela escutou que Jesus salvava e que Jesus curava, ela fez uma oração e disse: Senhor Jesus, eu não sei se tu és a verdade ou não, eu não sei se tu existes ou não, mas se as palavras que os crentes me falaram são verdadeiras, por favor, faz alguma coisa por mim. Eu já procurei tudo, eu já estive em muitos lugares e eu continuo paralítica e com este gênio violento ninguém me suporta. Ela deitou-se e no outro dia pela manhã, quando ela acordou, que tirou as pernas da cama e colocou no chão, ela verificou que estava
totalmente curada por Jesus Cristo, Filho de Deus. Não foi necessário mais usar as muletas, porque ela foi totalmente curada por Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo. No outro dia, ela conseguiu uma Bíblia e saiu pela cidade, foi no comércio, foi na escola, nas casas, e com a Bíblia para o alto, e andando e gritando, ela dizia: Jesus me salvou, Jesus me salvou, Jesus me curou. O povo da cidade ficou assustado, e a pregação da Dona Dolores foi algo extraordinário naquela cidade. Muitas almas vieram ao conhecimento da verdade. E talvez o ouvinte me pergunte: Pastor Joá Caetano, aonde está hoje a Dona Dolores? Hoje ela é membro de uma igreja evangélica. Hoje ela não é mais uma cascavel, é uma ovelha do Senhor Jesus Cristo. Trabalha na igreja e está ganhando almas preciosas para o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Creia no Filho de Deus você também, e você será liberto, você será salvo, e você será curado por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando Jesus chegou à casa de Zaqueu na terra de Jericó, ele disse: hoje entrou salvação nesta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Em outra escritura encontramos: se hoje ouvirdes a sua voz, hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Na Inglaterra, uma igreja evangélica estava realizando o seu culto a Deus, e no final da mensagem o pastor pregava, e o pastor convidava o povo a aceitar a Jesus Cristo como Salvador. A última frase usada pelo pastor foi esta: meu amigo, salva a tua alma esta noite, porque amanhã será tarde demais. Salva a tua alma esta noite, porque amanhã será tarde demais. Quando o pastor assim falava, defronte à igreja ia passando um mineiro que chegava do seu trabalho, e naquele instante as palavras vibrantes do pastor, ungidas pelo Espírito de Deus, caíram como boa semente no coração do mineiro. O mineiro sentiu o impacto, e as palavras eram repetidas na sua mente: salva a tua alma esta noite, amanhã será tarde demais. Ele teve a intenção de entrar na igreja, mas verificou que as suas roupas estavam sujas, pois vinha do trabalho. Esperou que o culto terminasse. Quando o pastor já fechava as janelas da igreja e estava apagando a luz, o mineiro, com o chapéu na mão, entrou e disse: pastor, eu quero falar com o senhor. O pastor disse: pois não, eu estou às suas ordens. Então o mineiro perguntou: qual foi a última sentença da sua mensagem? O pastor disse: salva a tua alma esta noite, amanhã será tarde demais. O mineiro disse: pastor, eu quero ser salvo esta noite. Eu desejo aceitar a Jesus como meu único e suficiente Salvador. O pastor disse: olha, meu amigo, você volte daqui a 2 dias. Teremos novamente culto na igreja. O senhor poderá ouvir a mensagem do evangelho. O mineiro disse: não, pastor, o senhor disse que amanhã seria tarde demais. Eu quero ser salvo esta noite. O pastor disse: então você dobre os joelhos e eu farei uma oração a Deus em seu favor. O mineiro ajoelhou-se e o pastor orou a Deus, e ao terminar a oração perguntou: e agora, como é que você se sente? Ele disse: não sinto nada.
Você não está salvo? Não estou salvo, pastor. Então faça o seguinte, volte para a sua casa e daqui a 2 dias você venha novamente na igreja, assista todo o culto e você será salvo. O mineiro olhou dentro dos olhos do pastor e disse: não, pastor, o senhor disse, salva tua alma esta noite, amanhã será tarde demais, eu quero ser salvo esta noite. O pastor disse: então novamente vamos orar. E oraram, e ao terminar a oração perguntou: e agora, você já sente a salvação? Ele disse: eu permaneço mesmo, o meu coração está frio, sinto o peso dos meus pecados, a minha consciência está em fogo. O pastor disse: por favor, vá para a sua casa, fique com a sua família, depois você volta na igreja, escuta a mensagem do evangelho e você será salvo. Ele disse: não, pastor, de maneira alguma, o senhor disse, salva tua alma esta noite, amanhã será tarde demais, eu quero ser salvo esta noite, eu quero ser salvo. O pastor então tomou o evangelho e começou a falar sobre o amor de Deus, a história da cruz, o sangue de Jesus, Jesus salvando o ladrão. E naquele instante o Espírito de Deus caiu no coração do mineiro, ele foi quebrantado, começou a chorar, se colocou de joelho e o pastor elevou uma oração ao Senhor Deus da glória. Antes do pastor terminar a oração, o mineiro levantou e disse: pastor, pode parar, eu estou salvo, Jesus me salvou, sinto que os meus pecados estão perdoados, o peso saiu dos meus ombros, a aflição saiu do meu espírito, eu estou perdoado, eu estou salvo. Ele foi contente para casa. A esposa do mineiro estava preocupada, quase meia-noite ele não chegava. Ela estava pensando: certamente meu esposo deve estar na taberna, deve estar no botequim, no bar, bebendo com os amigos, gastando todo o dinheiro do trabalho. Ele chegará daqui a pouco embriagado e, como das outras vezes, ele falará palavras ofensivas, poderá bater nas crianças. Ela estava preocupada. Perto da meia-noite, ela escutou quando alguém bateu na porta e ela ficou temerosa em abrir a porta, pensando: certamente o meu marido deve estar totalmente embriagado como das outras vezes. Ele então disse: minha filha querida, abra a porta, não tenha medo, sou o seu esposo. Ela então notou que a voz dele estava diferente e abriu a porta, e ao olhar no rosto dele, viu que uma luz brilhava. Ele disse: minha filha, vá depressa no quarto e chame as crianças, porque hoje me aconteceu algo maravilhoso, uma coisa extraordinária aconteceu na minha vida. Ela disse: você recebeu aumento de salário? Ele disse: não foi isto, foi algo muito mais superior, muito mais maravilhoso. Ela foi ao quarto, acordou as crianças e toda a família veio para a cozinha, e junto da lareira ali, ele começou a dizer: minha filha, Jesus salvou a minha alma, eu estou salvo por Jesus. Ela, surpresa, disse: mas que salvação é esta? Que Jesus é este? E ele começou a falar para ela de Jesus. Ela então começou a chorar, as crianças choraram, e quando o relógio já passava da meia-noite, toda aquela família, chorando de joelhos, rendeu-se a Cristo, recebeu a Jesus Cristo como Salvador. No outro dia, bem cedinho pela madrugada, ele pegou a marmita e foi para as minas trabalhar. Trabalhou a parte da manhã, e na hora do almoço, quando todos os mineiros vieram para o refeitório para tomar a refeição, alguém observou que a cadeira daquele mineiro estava vazia e disse: mas aonde está fulano? Ele não veio ainda? Pode ser que foi atender alguma coisa. Esperaram um pouco e verificaram que ele não veio para o almoço. Então um dos mineiros foi até na galeria aonde ele trabalhava, e ao chegar naquela galeria, verificou que havia acontecido um desastre. O alarme foi soado e a equipe de socorro veio, e o engenheiro-chefe da equipe de socorro verificou que havia um desabamento e uma grande pedra estava no peito daquele mineiro. O engenheiro observou que ele estava balbuciando algumas palavras e, fazendo um esforço sobre-humano, foi se arrastando até que finalmente chegou perto do mineiro. E ali o engenheiro, encostando os seus ouvidos junto da boca do mineiro, escutou quando ele fracamente balbuciava: obrigado, Jesus, obrigado, Jesus,
Hoje seria tarde demais. Hoje seria tarde demais. Obrigado pela salvação da minha alma. E naquele instante, o mineiro suspirou e morreu, mas passou para a eternidade, salvo pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.